paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional. Isso aí, o nosso devocional do mês de agosto. Hoje, 8 de agosto de 2026. E o tema do nosso devocional é Lidere como Débora. Como assim, irmã Aline? Sim, lidere como Débora. Será que você é um bom líder? Será que você é um bom líder no teu trabalho, é um bom líder nas tuas amizades, é um bom líder no teu casamento, na tua família, no teu ministério na igreja? E aí? Se você não é líder em nenhuma dessas áreas, mas a partir desse devocional, eu e você podemos aprender como agir, o que não fazer e como ser um bom líder quando for necessário, em nome de Jesus. E o tema é Lidere como Débora. E a nossa referência? Juízes, seu capítulo 5 e o seu versículo 7, que fala: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Oh glória! Débora se levantou como quê? Foi como irmã? Foi como uma tia? Não, Débora se levantou como mãe, né? Já começa aqui uma ligação forte, né? Porque às vezes nem todos percebem a situação, mas uma mãe ela percebe, né? O instinto de mãe. E Débora ela se levantou como uma mãe. E aqui o nosso devocional fala: Débora foi uma mulher à frente de seu tempo. Quando muitos estavam desencorajados, distante de Deus e sem esperança, ela se levantou. Oh, glória a Deus! E no nosso dia de hoje, quem sabe a irmã Aline se levantou no meio de pessoas, no meio de um tempo onde todos estão acomodados, onde todos estão acostumados com a mesmice, acostumados a fazer quando outros fazem, acostumados a fazer o que outros fazem. E quem sabe o Senhor colocou no meu coração para fazer a diferença. Quem sabe você que vai me assistir, o Senhor colocou no teu coração fazer a diferença, se levantar. E aqui fala que Débora era uma mulher à frente, ela decidia as coisas, ela não esperava simplesmente cair do céu. E muitas das vezes eu e você que vai me assistir, se tomamos alguma posição de fazer algo diferente para melhorar a vida de alguém, somos considerados pessoas chatas, são consideradas que queremos ser melhores do que o outro, mas não venhamos olhar para isso, porque Débora ela não olhou para que oposições iam falar, mas ela sabia o que ela tinha no coração. Eu posso mudar essa situação, eu vou mudar, porque eu tenho um Deus que pode tudo. E fala aqui também, porém o que mais chamava atenção nessa passagem de Juízes é que apesar de ser uma grande líder, olha só, apesar de Débora ser uma grande líder e profetiza, a Bíblia a descreve como mãe, né? Ela não usou o seu poder, né, de liderar, ela não usou o seu poder de profetiza para, quem sabe, intimidar aquelas pessoas que estavam do seu lado, não. Ela usou a sua paciência de mãe, ela usou ali a sua característica de como se fosse uma mãe para entender o povo, para entender o que estava causando aquela situação de afligir o povo, né? E eu até escrevi aqui que fala: até que eu, Débora, me levantei. Olha a frase, né? Que tudo aquilo estava afligindo o povo, mas até que Débora, como fala aqui, né? Cessaram as aldeias, cessaram tudo, até que eu, Débora, me levantei. Uma tomada de decisão e uma fé que tudo mudaria a partir daquele momento que Débora decidiu se levantar e fazer a diferença. Então essa frase passa para nós o quê? O que é que está acontecendo à nossa volta? Qual a situação está acontecendo? Será que essa situação está nos afrontando a ponto de
dizer não, eu preciso se levantar. Essa situação veio até hoje, a destruição chegou até hoje, mas eu, Aline, preciso se levantar para fazer a diferença. Você que vai me assistir, será que a situação que está a tua família, a situação que está o teu ciclo de amizade, que está o teu ministério na igreja, que está o teu local de trabalho, precisa de uma tomada de decisão minha e sua e dizer: a partir de hoje vai mudar, porque eu decidi se levantar. E aí? E aqui fala: como mãe em Israel me levantarei. Foi as palavras de Débora. Por quê? Foi o sentimento de mãe, né? Ela usou a autoridade de uma mãe, não com sentimento biológico, mas o sentimento de cuidar, de amar, de aconselhar, de saber ouvir, né? De encorajar. Débora não se apresentou ao povo como uma tirana ou alguém que queria ganhar a batalha por si só ou na força dos seus braços, e não também para receber elogio depois da batalha, mas Débora como alguém que se levanta preocupada com o seu povo e que não iria desistir dele, né? E aí, será que eu e você estamos liderando como Débora? E o nosso devocional fala mais. As características que assemelhou Débora como mãe, a primeira é que ela aceitou desafios de liderar um povo de identidade fragilizada, após sofrer tantos danos, ataque do inimigo, e como uma mãe, ela decidiu se levantar para uma nova geração. E aí? Né? Débora, ela aceitou o desafio. Pessoas fragilizadas, pessoas maltratadas, pessoas feridas, e ela falou: não, eu aceito. E fala como a mãe, porque a mãe, independente da situação que o filho passa, a mãe não vira as costas. A mãe de verdade, ela acolhe, ela apoia. E quem sabe uma mãe, no sentimento da mãe, ela falando: não importa o que meu filho fez, não importa o que meu filho passou, eu vou ajudar, eu estou disposta a ajudar. Então é por isso que a Bíblia fala, que Débora fala que como uma mãe, ela se levantou para ajudar o povo de Israel. E fala que mais, a segunda intenção de Débora é a característica que ela nutriu os israelitas com sabedoria, acolhimento e encorajamento durante a batalha. Então Débora disse a Baraque: o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marchará diante de vocês, que é Juízes 4:14, né? Que fala da guerra que estava, e aquele comandante, né? O Sísera, ele estava prejudicando o povo, ele estava atacando o povo, né? E fala que o Senhor entregará, né? O Senhor entregará Sísera na mão deles para que eles viessem derrotar, né? Então o Senhor entregará Sísera em suas mãos, ou seja, o Senhor direcionará eles para que matasse aquele homem cruel que só prejudicava o povo de Israel, né? Porém, Baraque falou, né? Se tu fores comigo, eu vou, mas se tu não for, eu não vou não. Mesmo o Senhor dando a orientação, mas ele falou: eu quero a sua presença, né? E Débora, ela aceitou humildemente, ela aceitou ir com eles. Mas Débora não tomou aquele orgulho para si, mas Débora encorajou, nutriu, ela ajudou, ela ensinou aquele povo, ela deu as estratégias direcionadas pelo Senhor. E nos dias de hoje, será que quando somos colocadas como liderança, temos essa preocupação de nutrir os nossos liderados, temos a atenção de nutrir aquelas pessoas que o Senhor nos coloca para ensinar, para quando vir a guerra a pessoa estar preparada, ou a gente quer empinar o nariz e dizer: não, eu estou na frente, ou vocês fazem o que eu mando ou nada feito. E aí? Como estamos sendo, né? Eu olhando para esse devocional, a gente tem que se espelhar e ver o que o Senhor trabalha em nossas vidas, né? Eu fui liderança por muito tempo, né, no departamento infantil, e sim, muitas situações eu deveria ter agido como Débora e não agi.
Irmã Aline, você fala assim, falo, porque a gente tem que reconhecer onde a gente precisa melhorar. Se eu estou num propósito devocional diário, é porque eu preciso melhorar através da palavra e através do devocional também. Não é que eu sou perfeita, eu sou toda enfeitada, venho aqui gravar vídeos lindos e maravilhosos para vocês, não. É experiências da minha vida, para que vocês também possam pegar e quem sabe alguém esteja passando por este momento, né? E muita coisa eu deveria ter feito diferente, sim. Muita coisa foi nota 10, sim. Mas quando a gente começa a observar como Débora liderou, como Débora ajudou o seu povo, a gente começa a olhar para nós mesmos, independente se é na igreja, independente se é em casa, se é em amizade, a gente pode ser melhor. Nós podemos melhorar nossa forma de liderar algo. Não é só liderar se estiver na frente de um departamento na igreja, não é liderar só se for um chefe de um trabalho, não. Aquilo que o Senhor te colocou para liderar, lidere com excelência. Se é uma equipe de visita, vamos liderar com excelência. Se é simplesmente um café, lidere aquele café com excelência. Não seja aquela pessoa arrogante que você está programando, você tem a direção de fazer tudo. Não. Lembre-se que tem pessoa do teu lado, do meu lado, que se espelha na gente. E será que no futuro aquelas pessoas vão ter boas coisas para fazer ou vão ter nós como uns líderes chatos, uns líderes que só colocava pressão em cima, queria as coisas bem feito, mas não fazia? Débora não, Débora acompanhou eles, deu direcionamento e acompanhou, dando a proteção da parte de Deus, dando o apoio, né, moral. E aqui fala mais. Por último, como uma boa mãe que não abandona seus filhos, ela fez presente em meio a toda a guerra. Débora não abandonou o seu povo por momento nenhum. E muitas das vezes a gente vai, fala que tá apoiando uma pessoa, fala que tá ali, eu tô liderando certa situação, mas quando algo aperta, quando a situação aperta, tira o corpo de banda e deixa os outros se prejudicar, né? Eu já trabalhei em um local que tinha liderança que, enquanto estava tudo indo bem, ela falava que era ela que fazia, que era ela que acontecia, mas na primeira oportunidade que algo dava errado, ela já colocava a culpa em cima dos outros, né? E aquilo ali deixava a gente um pouco chateado, porque só as coisas boas que ela fazia parte, mas as coisas ruins não. Então muitas das vezes a gente tem que ter a sensibilidade e ter a humildade de reconhecer, não, isso aqui aconteceu de errado na minha liderança, então eu vou melhorar. Não causar só mais tumulto e querer passar a culpa para os outros que estão perto de nós, né? Quantas das vezes a gente reconhece, não. Infelizmente, quem sabe, né? Eu ouvi conversas que não era para escutar, ouvi conselhos que não era para escutar porque acabou tirando o meu foco e infelizmente eu e a equipe toda fracassamos, né? Mas a gente pode melhorar, sempre é um novo recomeço, mas a gente não quer agir dessa forma, a gente só quer colocar a culpa para cima dos outros. E Débora, ela agiu como uma boa líder, é por isso que fala, lidere como Débora, porque Débora não usou da sua autoridade, Débora não saiu se orgulhando daquilo que ela sabia fazer, do seu poder, né? Tanto material quanto espiritual falando. Mas Débora, ela falou, não, eu irei. E Débora acompanhou ali naquela guerra. Débora ali, ela foi apoiando eles em todos os momentos, até no final. E quem é eu e você quando a situação vai ficando ruim? A gente abandona a turma ou a gente vai até o final? A gente abandona lá ou vai até o final? A gente abandona as amizades e procura outras amizades que está de acordo com aquilo que estamos pensando, ou vamos até o final para a vitória ser certa, né? E aqui fala mais. Débora não era como a multidão que fugia, mas estava no grupo dos poucos que decidiam permanecer lutando. E agora vem uma perguntinha. Irmã Aline está no grupo da multidão que corre e sai fora por qualquer coisa, ou está no grupo dos que lutam até o final, os que permanecem lutando? Em que grupo você que vai me assistir, você está?
Na multidão ou nos guerreiros que vai até o fim? Mesmo que se vier se ferir, mas se estiver debaixo da bênção do Senhor, você vai até o fim. Eu vou até o fim. E eu coloquei também aqui algumas características de Débora, que Débora foi a única mulher juíza em Israel, né? Em uma época de forte opressão, o povo estava totalmente desorientado espiritualmente. O povo não estava só cansado fisicamente, o povo não estava só oprimido fisicamente pela opressão daquele homem mau de Císera, não, mas o povo estava espiritualmente também. Então Débora, ela estava com dupla responsabilidade, com tripla responsabilidade, porque era tanto responsabilidade humanamente falando, como espiritualmente da parte de Deus, dela receber as orientações da parte do Senhor, e por ela ser uma pessoa que estava centrada na palavra do Senhor, por ela ser uma pessoa que estava bem espiritualmente, ela tinha o direito de conduzir o povo, para o povo ir se orientar e se colocar na posição novamente. E Débora fez tudo com excelência, mas em momento algum Débora se julga melhor do que os outros, em momento algum Débora vai e fala e faz mal ao seu próximo. Em momento algum, Débora vira para Baraque e fala: eu não vou com você não, se vira, as orientações eu já te dei. Mas não, Débora fez igual uma mãe mesmo. Quem sabe quando uma criança está começando a escrever, a mãe vai lá com todo cuidado, pega na mão e começa a escrever. Minha mãe já fez isso, meus irmãos que me ensinavam a aprender a escrever já me fez isso também, pegava na minha mão, né? Mas Débora estava ali lado a lado. Débora de maneira nenhuma abandonou o seu povo, abandonou Baraque na hora da luta, não, mas ela persistiu até o fim. E Débora nos deixou muitos exemplos. Um deles é que um bom líder apoia a sua equipe nos momentos mais difíceis. Quem é você nos momentos mais difíceis? Débora não só transmitiu a ordem que Deus mandou para Baraque, mas também foi humilde e aceitou acompanhá-lo, dando todo o suporte que ele necessitava. Todo o suporte, né? E Débora, ela foi uma pessoa usada por Deus, uma pessoa direcionada pelo Senhor, né? Para que a vitória viesse, né? E aqui mais fala, aqui embaixo fala: sua liderança materna persistiu até o fim e a fonte de inspiração para nós, mulheres, até os dias de hoje, né? Como Débora, né? A gente deve lutar, a gente deve guerrear, a gente deve buscar orientação espiritual da parte do Senhor, para que tudo na nossa vida vá bem, liderar tudo bem na nossa casa, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, como estamos liderando, né? E aqui, que eu e você, mulheres, princesas do Senhor, seja aquela que se levanta quando todos recuam. Olha só, sejam aquelas que levantam e faz quando todas recuam. Que encoraja quando muitas desistem e que com o coração de mãe luta até o fim para ver os que estão ao nosso redor vivendo o propósito de Deus. E aí, a irmã Aline está tendo esse coração de mãe para lutar até o final, para ver pessoas que precisam de mim vencendo, indo até o final, ou eu sou a primeira a desencorajar quem está do meu lado pedindo ajuda? Será que você é a primeira ou o primeiro a desencorajar aqueles que chegam para você gritando socorro? Aqueles que, como um Baraque, chegou para Débora e falou: ó, a gente até pode ir, mas você vai com a gente. Simbolizando Débora como a presença de Deus, você vai com a gente. Ou no momento que chega alguém e diz: ó, eu quero fazer tal coisa, mas me ajuda, Aline. Me ajuda, porque eu sei que eu posso, mas se você me ajudar, eu sei que eu vou fazer melhor. Aí eu falo: se vira, eu não tenho nada a ver com isso. Será que eu estou agindo certo ou estou agindo errado? Será que eu estou incentivando esta pessoa ou eu estou derrubando os sonhos, derrubando os projetos? Como estamos liderando aquilo que está nas nossas mãos? Como estamos liderando as pessoas que estão ao nosso redor? Liderar não é só você ter cargo na igreja, mais uma vez eu repito, não é só você ter um cargo no seu local de trabalho, não. Liderar é você
tá na frente de algo, até mesmo na sua vida no particular. Como você está liderando as suas emoções, como você está liderando a sua casa, como você está liderando a sua família. Ou você está deixando a responsabilidade tudo para um só e dizer, não, te vira, minha parte eu já fiz. Não, seja como Débora, é preciso ir, nem que eu fique calada, mas eu vou lá ajudar você. Mesmo que eu vá lá só para interceder, mas eu vou estar contigo em todos os momentos. Não abandone tua equipe, não abandone tuas amizades, não abandone a liderança da tua família, não. Teja humildade e faça como Débora. Como ela fala que por mãe em Israel me levantarei. Aonde é que Deus quer te colocar, mulher, para você se levantar com sentimento de mãe, né? Será que é através de uma coisa simples que ninguém dá valor, mas se levanta, você sentiu no coração, se levanta para ver Deus agir. Porque enquanto eu e você decidimos se levantar e fazer a diferença, Deus está batalhando e guerreando por nós. Que Deus te abençoe poderosamente, que a irmã Line venha ser uma líder excelente, que você que vai me ouvir tenha um sentimento de líder, com humildade, com responsabilidade, com respeito ao próximo. Liderar não é ser o chefão, a chefona. Liderar é ter no sentimento, no coração. Eu estou liderando com respeito. As pessoas vão me respeitar, as pessoas vão me ouvir, mas eu preciso ter humildade no meu coração. Eu preciso liderar com discernimento e ser obediente a Deus. Não queira cobrar dos seus liderados o que você não faz. Débora aqui, ela agia de acordo com o que Deus mandava. E aquele povo se espelhava em Débora e tudo mudou. E a guerra foi vencida, Sísera foi morto pelas mãos de uma mulher. Mas nem por isso também Débora falou, não, quem começou a liderar foi eu, não. A todo momento Débora deixou bem claro, Deus vai dar a vitória, mas vai ser pela mão de uma mulher. E quem foi a mulher? Foi Jael. E você está tendo humildade, mulher, para reconhecer quando a batalha é ganha, mesmo que não foi na tua mão, mas tu apoiar a tua próxima, apoiar a tua amiga, ou você tem dito, não, se não for meu nome que tiver estampado, eu não quero liderar, eu não quero ajudar ninguém com situações. E aí? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração e deixa Deus agir e deixa Deus liderar na minha e na tua vida, para que assim eu e você sejamos uma líder independente da área da nossa vida que vamos liderar, mas que vamos liderar com excelência e Deus resplandecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.